O Brasil finalmente voltou a ter altivez. O presidente Lula acaba de mostrar que o tempo da submissão e do bate-palmas para Yankee acabou. E mais importante ainda, eu recomendei ao meu ministro da Justiça que fizesse uma convocação a todos os agentes da polícia e delegados que estão prestando serviço fora da Polícia Federal e outros departamentos para que voltem para a Polícia Federal, porque nós assumimos o compromisso de fazer uma guerra contra o crime organizado e nós precisamos dos policiais em serviço da Polícia Federal e não em outros serviços. Presidente, essa é uma medida fundamental que expressa o compromisso do senhor com um verdadeiro e efetivo combate ao crime organizado. Não é possível combater o crime organizado sem medidas concretas como essas e outras que o governo adotará. Isso é um avanço extraordinário, é a materialização do seu compromisso, do compromisso do Ministério da Justiça com o real enfrentamento ao crime organizado. Isso vai permitir que a gente amplie a nossa atuação nas regiões de fronteira, em portos, aeroportos, na defesa do nosso patrimônio ambiental, dos nossos biomas, e com isso a gente preste melhores serviços à sociedade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro. Andrei, parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade, ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltarem à normalidade. Parabéns. Obrigado, presidente. Daqui, Andrei, do que você tanto reivindicar. A lei da reciprocidade entrou em campo. Se mexerem com os nossos, a gente responde à altura. É a soberania brasileira sendo colocada em prática contra o autoritarismo de Trump e o rastro de golpe que a extrema-direita deixou por aqui. Vamos entender como Lula está peitando Washington e defendendo a nossa dignidade. Bom, o Brasil retirou as credenciais de trabalho de um agente de imigração americano que atua na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. A medida é uma resposta à decisão do governo Trump de pedir a saída dos Estados Unidos do delegado Marcelo Ivo de Carvalho. Ele esteve envolvido na detenção pelo ICE do ex-deputado Alexandre Ramagem, condenado pela tentativa de golpe e foragido em Miami, mas cuja prisão teve outro motivo. Que esse assunto teve muito mais repercussão e, inclusive, a fala há pouco do presidente Lula, que nos dá sinais de para onde esse debate vai, não só no campo diplomático, mas também no campo político. Camila, esse vídeo do presidente Lula, ele está capitalizando politicamente. O que ele está capitalizando politicamente? Esse sentimento anti-Trump que hoje tem no Brasil e tem no mundo como um todo. Até nos Estados Unidos há hoje uma rejeição grande ao Trump. E está fazendo o quê? Colando o Trump na família Bolsonaro, / Flávio Bolsonaro, que é o seu adversário na campanha de 2026. Na campanha presidencial desse ano. Por que ele está fazendo isso? Porque ele percebe que, ao fazer esse enfrentamento, ele retoma o melhor momento da sua aprovação em um ano, quando ele fez a defesa do Brasil em relação ao tarifaço. Então, foi naquele momento que ele enfrentou o Trump que ele viu a sua popularidade, que estava ali no piso, subir. Então, deu uma musculatura ao presidente Lula. E ele está tentando repetir essa mesma forma. Já tem criticado Trump em relação à guerra no Irã, por causa da elevação do preço do petróleo no mundo e com o reflexo da inflação no Brasil, responsabilizando Trump. E chegou, em um determinado momento, Camila, a criticar o Trump pelos ataques ao Papa Leão. Isso para capitalizar o sentimento do catolicismo aqui no Brasil. Se havia alguma dúvida de que a tensão se reinstalou nas relações entre Brasil e Estados Unidos, entre governos Lula e Trump, não há mais. E dessa vez com o envolvimento da diplomacia. A gente tem observado ao longo dos últimos meses que aquela harmonia que se desenhou a partir do encontro de Donald Trump e do presidente Lula lá em setembro do ano passado na Assembleia Geral da ONU, ela começou a se dissipar no início desse ano. Camarote tem razão quando aponta essa tensão, esse ambiente menos amistoso num dividendo político-eleitoral ou na expectativa de um dividendo político-eleitoral para Lula, melhor dizendo. Isso porque aconteceu no ano passado com as retaliações a autoridades brasileiras, entre elas o ministro Alexandre de Moraes, do
do Supremo Tribunal Federal e também no que diz respeito não só ao tarifaço, mas às investigações abertas por suposta concorrência desleal do Brasil em relação aos Estados Unidos em várias áreas. Você vai lembrar, Camila Camarote, o PIX citado, desmatamento por conta de soja, de etanol, até a 25 de março também citada na questão da pirataria. Foi um ataque bastante amplo dos Estados Unidos, sob influência de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, contra o Brasil naquela época. Parcialmente revertido ao longo do segundo semestre dos últimos meses do ano passado, mas agora, para usar uma linguagem mais popular, a relação parece estar se azedando. E aí eu queria remeter ao primeiro momento em que Lula, em março, fala em reciprocidade. Foi quando aquele assessor de Donald Trump tentou visitar, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, para visitar Jair Bolsonaro, ainda preso na Papudinha, antes da internação e da prisão domiciliar. Naquela ocasião, quando depois, a partir de um parecer do Itamaraty, o ministro Alexandre revogou aquela decisão, Lula falou num palanque em reciprocidade, dizendo que não seria dada autorização, visto, para o assessor do presidente Trump, Darren Beatty, até que o ministro da Saúde brasileiro não tivesse restituído ou emitido o seu visto. Então, é o primeiro momento de citação à reciprocidade. Gente, a notícia é clara. O governo brasileiro retirou as credenciais de um agente de imigração dos Estados Unidos em Brasília. Por quê? Porque o governo Trump, num ato típico de quem se acha o dono do mundo, resolveu expulsar um delegado brasileiro, o Marcelo Ivo, que estava apenas cumprindo seu papel na investigação de golpistas que fugiram para a Flórida. Olha a inversão de valores. O delegado estava lá monitorando gente como o Alexandre Ramagem, sim, aquele envolvido em tentativas de golpe, e o governo Trump decide retalhar o Brasil? Lula foi cirúrgico, aplicou a reciprocidade. Não é briga por briga, é diplomacia de cabeça erguida. Quem não respeita a nossa Polícia Federal e a nossa soberania não vai ter vida mansa aqui dentro. E o que o Gerson Camarote bem pontuou é essencial. Lula está lendo o sentimento das ruas. O povo brasileiro não aguenta mais ver o Trump tentar asfixiar a nossa economia com esse tarifaço absurdo, ou atacar o Papa Francisco só para ganhar voto de setores reacionários. Lula está expondo a digital da família Bolsonaro nisso tudo. Ficou nítido que Eduardo Bolsonaro e seus aliados agem como informantes contra o próprio Brasil, pedindo sanções e atacando o STF lá fora. É a tática da terra arrasada. Se eles não estão no poder, eles querem destruir o país. Lula, ao enfrentar o Trump, não está só defendendo o governo, está defendendo o bolso do brasileiro, que sofre com a alta do petróleo causada pelas tensões que o Trump alimenta no Irã. A Flávia lembrou muito bem. A harmonia acabou porque os Estados Unidos resolveram interferir nas nossas investigações internas. Quando tentaram forçar a entrada de assessor do Trump para visitar o Bolsonaro na cadeia, ignorando nossas leis, o recado foi dado. A lei da reciprocidade que o Lula prometeu na campanha está aí. Quer visto para os seus? Dê para os nossos. Quer respeito aos seus agentes? Respeite os nossos delegados. Acabou aquela fase vergonhosa de bater continência para a bandeira americana enquanto eles sabotam nossa carne, nosso etanol e nossa tecnologia. Lula sabe que o enfrentamento político contra o Trump e a família Bolsonaro é a mesma luta. A luta pela democracia e pelo desenvolvimento nacional. O Brasil não é quintal de ninguém. É Lula sendo Lula e o Brasil sendo, finalmente, respeitado no cenário global. Comenta aqui embaixo. Você concorda que o Brasil tem que peitar mesmo ou deve baixar a cabeça para os Estados Unidos?